Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Yu, Oi, gente. Oi, Lu, como é que você tá? estou E aí, bem, vocês, como é que vocês estão, gente? Agora chegando o feriado, né? tudo bem. Gente, tô com alguma coisa aqui. Olha a minha boca. É uma coisa que eu mexi aqui no Zoom. Mas deixa assim, depois consegue. Gente, estamos aqui mais uma semana, né? E a gente vai falar sobre novos começos, né? Quem nunca teve que fazer. Esqueci o nome da palavra, reboot? Uma Fala. transição. Depois, uma transição, deixar tudo para trás, começar uma nova vida, deixar um relacionamento, deixar o trabalho, né? Enfim, fazer um rebuliço total, né, na vida. Um reboot, que fala, acho que é Reviravolta mesmo. Eu assim. acho que é outra palavra, mas não sei. Não É. sei, não lembro. Depois comenta aqui, falou, Luciana, falou Isso. errado. Reset. Ai, reset, isso, nossa, que loucura, né? É loucura. A pessoa Ai, tá. gente. Importante é saber inglês para fazer compra fora também, né? Para alimentar o ego sobre isso. Ai, mas vamos lá começar. A gente resolveu falar sobre novos começos, porque essa semana aqui, né, é um feriadão, né, Vai juntar Sexta-feira Santa, Páscoa, assim, e aí junta com Tiradentes, né? Veio muita calhar, diga-se de passagem, eu gostei. Né? E desde o Amadeus. carnaval, né? Não, é verdade, né? E desde o carnaval, você me corrige, né? Porque olha a minha aqui, a minha descendência, né? A gente tá na quaresma, é isso. Quaresma, isso mesmo, Quaresma. quaresma, Me certinha. corrija. Você, estudiosa dos símbolos, Yolanda, né? Quaresma. Quaresma. Agora, esse período. Agora, Tiradentes a gente não tá falando tanto, né? A gente não tá falando muito de tirar os dentes aqui. Mas a Páscoa. É, sexta-feira da Paixão, aí domingo vem Páscoa também. Esse período de Quaresma que a gente está passando. O quanto que. O quanto que isso reflete, né, Lu? É uma parte religiosa, claro, né, para quem é católico, para quem é cristão, mas o quanto que isso também fala sobre os nossos começos, né? Aqueles períodos de vida mesmo onde a gente tem que recomeçar do zero, né? Deixar tudo para trás e seguir um novo caminho, uma nova jornada. E esse período de quaresma agora, né? Um período que geralmente todo mundo fala que é pesado. Tem gente que faz penitência, não come doce, não toma refrigerante. O quanto que esses 40 dias são realmente difíceis no deserto, né? Nossa, agora você falou, não prometi nada. Será que eu não quis fazer um. Na invés de fazer o reset, fiz um reboot, então. Não, mas você sabe que essa. E não é, né? E aqui eu estava conversando um pouquinho antes com a Yolanda e ela trouxe a questão da Páscoa com um sentido muito mais antigo, né? Mas é engraçado que nem na minha descendência aqui, né, japonesa oriental, essa questão desse feriado foi visto muito do ponto de vista do catolicismo, né? Mas assim, nos dogmas, nas práticas, mas não nas práticas, né? Mas não na profundidade. Sim, a gente também na Sexta-feira Santa fazia lá o bendito do bacalhau, né? Todas essas coisas meus avós faziam, minhas avós assim. Ó, Um prato português, né? Então tínhamos tudo isso, mas não tinha essa questão da reflexão. Aliás, no carnaval, né, era tudo assim, é sem vergonhice, aí é um tem. Apesar, né, que assim, olha, eu estudei em colégio, eu só não estudei em colégio católico, né, em uma instituição católica na faculdade, mas, né, foi sempre é isso. Mas tem um significado muito maior, não tem, eu, assim, né, e eu acho que vale muito a pena. E uma coisa que você, eu acho que, né, claro, a gente sempre tem coisa para aprender, mas eu gosto muito quando você fala sobre essa questão, né? A gente estava conversando da quaresma com a questão de novos começos, de renascimento, né? De Páscoa, né? E para renascer a gente precisa morrer antes, né? E calma, né? Não de forma literal, mas de forma simbólica, e sobre essa questão dessa figura
do deserto, né? Dos 40 dias do deserto, da tentação de Jesus, tal, essas coisas, assim, como eu acho que é bem legal você lembrar. Vai que tem alguém assim, tipo, perdido igual eu. Né? Porque esses 40 dias no deserto, pensando no tempo de Quaresma, e aqui, gente, tudo simbólico, viu? A gente está trazendo aqui os símbolos da Páscoa, né? Os símbolos desse período. Ninguém vai achar que é na prática isso, pelo amor de Deus, por favor, né? Essa questão dos 40 dias do deserto representam muito essa morte que você tem que ter antes de renascer, né? Antes de você ter um novo começo, você tem que deixar a jornada que você já fez para trás. Não tem como ter um novo começo carregando a bagagem antiga, né? Carregando a mala velha. O quanto que é necessário primeiro se despir daquilo ali. Então, os 40 dias, primeiro que 40 gente, já é um número que fala muito sobre mortificatio, né? Mortificatio, a gente está falando que é um termo de alquimia, né? Que o Jung traz muito, mas assim, o significado, simplificando muito a coisa, É é essa morte. fase que você tem que morrer. Mortificatio. Não tem muito segredo. É necessário morrer. Você precisa primeiro passar por um período aí de adaptação a essa morte, né? De aceitação dessa morte. E por isso que é tão difícil, por isso que é tão pesado, essa questão da tentação, o quanto que, assim, olhando pelo lado simbólico da coisa, né? O quanto que você é sempre tentado a voltar para o caminho antigo. Não, vamos ficar aqui mesmo, é mais confortável, eu já sei, já estou acostumado. Não quer dizer que seja bom, mas talvez já seja um costume mesmo, né? Pensando em várias coisas, a pessoa está tentando uma mudança profissional, e aí vem aquele monte de opinião de fora, aquela vozinha de dentro falando assim: fica aqui, você já está acostumado. Não é bom, mas olha só, você já sabe como é que funciona, né? O quanto a gente tem que se provar mesmo. E é uma provação que é para nós mesmos. Isso eu acho muito interessante. Não é você se provar para quem é de fora. Jesus estava no deserto. Não tem ninguém no deserto. Ninguém estava lá olhando e aplaudindo, falando isso, parabéns, né? Conseguiu. Essa aprovação, ela é interna. E é um período que é necessário, né? A gente precisa morrer primeiro, deixar isso acabar, para depois conseguir fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, né, Lu? Não, e você falou do deserto, né, de não ter ninguém. Se você pegar até na educação de crianças, assim, que às vezes quem nunca teve um dia de bode, eu duvido, né? Claro, vocês falam assim, criança não tem, porque não tem problema, não é assim, né? Eu me lembro, eu escutei e eu vejo muitos pais repetindo, eu não sou mãe, né, mas eu vejo, né, a sessão terapia trazendo trauma aqui, mas é verdade, né? Você é criado já assim. Olha, se você se comportar assim, ninguém gosta, hein? Ninguém gosta. Você vai ficar no deserto sozinho e, né? Aliás, né, o próprio professor Valdemar, né, que é do IGEP, a persona, né, claro, ele traz Jung também. No fundo, a gente acha que é um aspecto nosso, né? Que a persona, gente, é muito assim. É a roupa, a máscara que a gente veste, mas ela é importantíssima para a gente se relacionar com as pessoas, né? Esse papel de filha, de mãe, de profissional, né? Trazendo isso. A gente vai falando os termos técnicos aqui, né? E vai embora, né? Mas a persona é isso. E a gente acha muitas, mas assim, a gente só enxerga aquilo que no fundo a gente já sabe, né? A gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes. Que no fundo, essa persona, esse papel que a gente representa para se relacionar bem com né, com as coisas de fora, essa pessoa simpática, essa pessoa inteligente, que inclusive vai falando os termos de Jung para impressionar, é um acordo, né, que a gente faz com as coisas de fora, né, para se encaixar e para pertencer, né? E o quanto isso vai pesando ao longo da vida, né? Inclusive a Yolanda estava aqui me ouvindo, né? Quando você chega na fase da metanoia, que quando você sempre acaba Lu, percebendo, o que que foi é metanoia, Lu? O que que é é metanoia? metanoia, é a Hoje tá bom, metanoia. hein? Hoje tá palestrinha, né? A gente tem outra questão, assim, é verdade. A metanoia é uma fase que, assim, mais na meia idade.
né? Eu ainda não sei, assim, ao certo, assim, falar faixa etária, não quero entrar nesse campo, mas, assim, ela fica muito latente, assim, depois, bem depois dos 30 e pouco, 40, né? Se, assim, quando você vai crescendo, se desenvolvendo, você vai desenvolvendo essa pessoa para se relacionar bem com as pessoas e as situações de fora, né? Só que aí depois é o caminho inverso, né? Até você chegar ao envelhecimento, falando aí de morte, você se volta para dentro, né? Por isso que essa coisa de transição de carreira, mulheres com 40, 50 anos, que é o nosso público, né? Aqui, começa a querer saber, eu trabalho, eu faço tanto, né? Eu fico produzindo, produzindo, mas para quê? Né? Então, a fase de metanoia faz que você olha aqui para dentro, olha, né? Se volta para dentro. E é uma idade, né, agora voltando à sessão piada, né? Que aí eu tô no retorno de Saturno, façam as contas aí, vocês, enfim, sobre isso. Aí, mas o quanto eu me pego às vezes assim, falei, nossa, é para fora. Nossa, o que eu fazia é para fora. E assim, essa coisa da morte simbólica, né, para que você se transforme, vem muito no lugar de desapego, da forma como você funciona, da forma como você se vê, né? E é engraçado, acho que até, né, constelou aqui essa questão de termos técnicos. Eu sempre fui uma professora, para quem não sabe, minha primeira formação é arquitetura, né, e urbanismo. Toda vez que era para me relacionar, principalmente profissionalmente, eu tinha que usar termos técnicos, e era assim que eu conseguia ser ouvida. E quando você repete, e para deixar isso de lado, né, né, é como você se entende, é como você se vê, né, mas assim, gente, assim, você deixa, vai deixando, desapegando esses aspectos, mas não de uma hora para outra, é tudo bem. É Não consciente. tem como. É consciente, é consciente para funcional? Vamos seguindo. Vamos seguindo, tá tudo bem, Uhum. né? Não vamos nos escandalizar. Mas essa questão de fazer para o outro, né? O quanto que esse. E até, assim, já pulando lá para frente, né, Lu? Ou a questão da quaresma, o deserto. Quando a gente fala na paixão de Cristo, né? Aquela parte que Jesus que ele é pego, né, vai ser crucificado, aquela coisa toda. Esse sacrifício, né, não tem aquela coisa na Bíblia do sacrifício que ele faz para que os nossos pecados sejam absolvidos. Essa coisa toda, né, da igreja, a Bíblia, e olhando de forma simbólica, esse sacrifício, ele é um sacrifício de nós para nós. É muito engraçado que quando a gente pensa em sacrifícios que a gente tem que fazer na vida de modo geral, né? Ah, vou me sacrificar. Você sempre, geralmente, se sacrifica pelo outro. Você se sacrifica pela sua família, pelo seu filho, pela sua mãe, é pelo outro, pelo trabalho, né? Quando, na verdade, a questão do sacrifício, da mesma forma que essa coisa das tentações, ela é para si mesmo, né? É você conseguir ter a humildade de ver que você, putz, eu sou menos. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de um amparo, ou eu não consigo fazer o que eu achei que conseguia, né? E aí, nesse momento, porque quando você aceita isso, você, de certa forma, está abraçando essa vulnerabilidade. Você está abraçando essa sombra, né? Hoje a gente está usando bastante termo técnico aqui, mas a gente vai falando e vai explicando, que geralmente as nossas conversas, né, Lu, a gente acaba realmente trazendo muito termo. Então, no podcast não tem como, a gente acaba falando sem querer também e vai indo. Essa coisa de sombra fala muito sobre o nosso lado que a gente não, ou que a gente não aceita, né? Seja porque não é bem visto, ou porque a gente não acha legal, ou simplesmente um lado da nossa psique, do nosso jeito de ser, que a gente não usa no dia a dia. Fica aqui guardado, né? É pra gente, é escondidinho. Então, quando você abraça isso, quando você abraça essa sombra, é que você consegue realmente essa mortificatio de um jeito bom, né? Essa questão de você. E, gente, mortificatio pode ser boa. Morrer é necessário. Você não consegue ter um renascimento, né? Teve uma vez que eu ouvi, não sei se eu ouvi de um professor, não sei se foi em livro, realmente a fonte eu não vou lembrar mais.
Mas sabe, planta? Precisa, você vai lá, aí você corta toda aquela grama que tá seca, é, aquele milho que o milho já nasceu, o pé já secou, aquilo ali vira adubo para nova, o termo me fugiu aqui, mas para os novos brotos depois. Você precisa de uma Sim. morte que vire adubo para você conseguir depois renascer, para conseguir crescer novamente, né? Não tem como a gente sair carregando todas as bagagens da nossa vida inteira. A gente tem fases. É necessário morrer para renascer, para reviver, para vir de novo. E esse período de Páscoa, ele acaba falando muito sobre isso, né? Essa morte que é necessário primeiro morrer para depois você começar de novo, para você ter ânimo, vida para recomeçar, né? É muito legal perceber esse lado simbólico mesmo da história. Eu sou suspeita para falar, eu adoro, gente. Adoro essas viajadas da maionese. Eu só queria. Não, hoje até eu atendi mais cedo. Falei assim, gente, hoje eu tô na versão. Eu tô de preto, né? É pra quem tá só ouvindo, né? Mas eu tô aqui de preto, com batom meio vermelho. Se bem que tá dando um negócio aqui nos acho que eu mexi alguma coisa, mas tá tudo bem, né? Tipo a vela de macumba mesmo aqui. Não, né? Tem preconceito, não é nada disso. Mas fazendo aqui a Amazona do Apocalipse, né? Fazendo contraponto, gente, mortificatio, ela tem um propósito que é genuíno, que é de boa, de boa sim, é pro bem. Se bem que bem e mal também, né? A gente entra nessa coisa. É para você se desenvolver, né? Nesse sentido. Mas não que seja agradável. Porque, cara, Não, assim, você desapegar, assim, não querendo ser chata, não querendo ser chata, mas é verdade. Você deixar, né, fazendo a analogia da planta, às vezes você corta a planta, né, você fala assim, ah, eu lembro, onde tudo, né, quando ela era tão pequenininha, e agora ela faleceu, né, e vai tirar, né, o mesmo, a mortificatio também, né, que é esse sentido da morte, é igual você perder uma pessoa, você fica de luto, né? Rola uma tristeza, é difícil pra cacete, nossa senhora, né? Mas assim, a partir do momento que você desapega, porque é muito disso, né? De desapegar, né? E principalmente assim, por exemplo, aqui é a questão do término de um relacionamento, que é o que pega mais, e principalmente términos de como você funcionava antes, né? Geralmente parece que, né, pessoas que têm transição de carreira, mas elas querem um emprego diferente, mas, né, precisa também, né, eu lembro de ouvir esse termo, é verdade, mas precisa de uma transição de consciência, de como você funciona. Né? Você precisa abrir mão de ser controladora, precisa abrir mão de sempre tentar ser suficiente, porque, né, igual você falou de vulnerabilidade, a gente é insuficiente, né, para a gente saber exatamente as coisas que a gente precisa, igual essa planta, podar para conseguir crescer. Né? E essa clareza vem muito. Tem outra fase, mas a gente pode trazer, acho que no outro momento, né? A alquimia, né? Todas essas. Toda essa questão, porque assim, há várias formas, né, de se ver alquimia, né, e cada alquimista, que é você mesma, né, você é opus, você é a obra, né, cada um faz de um jeito. Tem alquimista que joga as coisas pro sol, tem uns que guardam dentro de um vaso e não faz nada, isso é muito de você, né, mas dentro dessa fase que você precisa de se desapegar, né, desse processo, né, de que é de um morrer simbólico. Daí a gente fica apegado. Se a gente perde uma pessoa, cara, dói, né? Você termina um relacionamento, parece que tá tirando um pedaço. Terminou, o lindo, a linda foi embora. Nossa, nunca mais. Nunca mais vai encontrar alguém, né? Um trabalho, onde que eu vou conseguir, como é que vai ser agora? Te dá essa incerteza, né? Mas assim, quando você desapega de certa forma, e assim, desapegar é questão de você abrir mão do controle, né? E aí você começa a se voltar para dentro, trabalhando a questão do autoconhecimento, né? E assim, gente, autoconhecimento não é só você se conhecer melhor para você lidar com as coisas do dia a dia, né? Se você não entendeu nada, né? Não, não é nada disso, né? Você saber como você funciona também é a sua relação não só com você mesmo, mas a relação com o outro, né? É muito mais profunda a sua relação com o tempo, a sua relação com a sua vontade de fazer as coisas, né, Ian?
E eu acho que Sim. o que precisa trazer, a gente veio conversando muito disso, que é essa fase da albedo, que assim, guardem só que a albedo é a fase que você tem um pouco mais de clareza, você sai dessa fase down, assim, mas como ter clareza de verdade, né, que é cortar, que às vezes as pessoas se enganam, né, até a gente estava falando, quantas pessoas chegam até aqui, né, e o autoconhecimento acham super mega interessante, só que assim, você vai ver coisas que não são tão legais, né? E terapia é justamente para isso, para que você comece a sustentar esse paradoxo, né? Do que você era, porque você é, e aí essa transição e como fica, né? E aí a gente fala assim, obrigada, mas eu vou voltar, porque eu era antes, né? Na verdade. É, essa coisa que você falou é muito interessante porque o processo de terapia, seja ele qual for, né? Seja analítica, seja outras, mas principalmente analítica, porque a gente está dentro dela, né, gente? A gente está falando aqui Tá, com esse psicologia viés, não profunda. tem como. Sim, sim, sim. A gente está falando muito sobre você. Primeiro, você começa a terapia sempre olhando para o que te fizeram, né? Você começa olhando para fora. Na vida, você começa querendo se estruturar para fora, né? Por isso que depois de um tempo existe a metanoia. Depois de um certo tempo ali dentro, você começa a perceber como você está agindo, como você está influenciando no que te acontece, né? A gente nem tá falando aqui dessa coisa do segredo, né, Lu? Nossa, não, mentalize o que você quer e vai acontecer. Não, não é nesse viés. Mas você percebe como você está agindo a partir daquilo. Porque, no fundo, isso é o que faz realmente a diferença na transformação psíquica, né? É a fase do Nesse, deserto, só para é a relembrar aqui. face do deserto. É a quaresma. Exatamente. Que as 40 dias de deserto não tem isso, que a quaresma tem 40 dias, né? Também é isso. Sim, não, sim, então, os 40 dias. Esse período, assim, tudo simbólico, né, gente? Não demora só 40 dias, ou, né, só 40 semanas, não Depende existe o quanto você é isso. resistente, né? Tudo depende, gente. Tudo depende. Mas esse processo de você olhar como você lida com as suas coisas, como você lida com as suas sombras, com os seus sentimentos, né? Isso é extremamente importante. Isso é primordial mesmo, né? Até no processo de análise, geralmente a gente acaba começando, né? A gente vai guiando e vai sendo guiado para isso, para você perceber como é que você estava agindo, como é que você estava agindo naquela situação, o que que você estava sentindo, como é que era ou não era, né? Não tem jeito. E é interessante, agora fazendo esse paralelo, né, que a gente começou, a gente falou que ia dizer e aí até agora não foi. A Páscoa, gente, ela foi trazida, claro, né, pelo cristianismo e tudo mais, mas ela foi colocada num período muito interessante que para os países, né, do norte do globo terrestre, é a entrada da primavera. Então você acabou de sair daquele inverno, o inverno, ele acaba sendo um deserto no sentido de que, ainda mais um inverno gelado, né, um inverno com neve, que nada cresce, nada floresce, nada frutifica. A noite é muito maior do que o dia, o período, né, da noite é muito maior do que o período de sol. Então você tem essa sensação de que, nossa, nunca mais eu vou ser feliz na minha vida, nunca mais vai nascer uma fruta, uma flor, vou morrer de fome, né? E aí você tem o iniciozinho da primavera, que é quando começa a equilibrar, daqui a pouco já vem um pouquinho mais de sol. Daqui a pouco uma semente começa a nascer aqui, outra ali, já tem uns passarinhos andando, né? Uns bichinhos saindo da toca. E aí você vem esse símbolo do coelho e do ovo, né? O coelho, por ser um animal muito fértil, né? Então tem aquele monte de filhote, aquela coisa assim, multiplica muito fácil, né? Muito rápido. O E o ovo, porque o ovo traz o símbolo da potencialidade, simbolicamente. E aí, claro, né? No concreto, a gente sabe que um ovo de galinha não vai nascer um peixe, mas simbolicamente, o ovo, ele é todo potencial.
ele é pluripotencial. Tudo pode nascer dele de dentro. E aí, quando você pensa na primavera, no renascimento, você pensa no ovo, né? Essa imagem que dali vai ter um novo começo, uma nova vida. E aí, por isso que você tem a Páscoa hoje em dia, que hoje em dia mistura muito, né, os símbolos de tudo. Você tem o coelhinho que traz ovo de chocolate e ao mesmo tempo é ressurreição de Cristo e mistura tudo e vira essa salada, né? E muitas vezes a gente não tem muito de onde veio isso, de onde veio aquilo. E é interessante perceber, porque depois dessa morte, depois desse período de quaresma, né, de olhar para dentro de si, e de entender que precisa morrer, né, depois da gente passar por esse luto, vem um período, primeiro vem um período de suspensão, né? Tem um período ali onde morreu. Morreu e agora? O que que vai ser da gente? Para, de repente, olha, teve a ressurreição, renasceu, né? Brotou de novo, veio a. Estava tudo congelado, de repente, olha, a neve já não está mais aqui. Para a gente aqui não faz tanto sentido isso, porque a gente não tem isso, né? O inverno, primavera, verão, tudo mesmo clima quente, no máximo, uns 2 dias usando casaco e acabou. Mas essa mudança de estação, junto com os símbolos, né, das flores, o coelhinho fofinho, traz muito essa coisa de renasceu, né, uma nova esperança que vem com o renascimento. E até uma questão de não é pureza, mas sabe aquela inocência de quando você começa alguma coisa nova, que tudo é maravilhoso, tudo é lindo, né? Tudo pode acontecer, tudo pode florir. Assim, com o tempo, claro que a gente vai percebendo que geralmente não é tão assim, mas tem essa coisinha gostosa do início, né? Essa coisa gostosa da Páscoa, da primavera, chocolate, doce, né? O prazer de estar vivo, o prazer de começar algo novo. Eu acho muito legal. Eu me perco fácil falando horas sobre isso. Eu acho maravilhoso. Vou ser de novo a Amazônia do Apocalipse aqui. Claro, não mas aqui, gente, a gente tá trazendo, é sempre contraponto, entendeu? Uma fala, aí a outra Só quebra, para aí uma quebra, a outra equilibrar, assim, fala, para equilibrar. a Isso gente está aí. falando da metanoia e dos retornos de Saturno, né? Da donzela e a véia chata. A chata não é a sábia, é a chata. Não, gente, assim, essa questão do simbolismo da Páscoa traz tudo isso, mas a gente pode viver isso, né, de forma prática, não precisa ser só na Páscoa, só na Páscoa tá assim, na Páscoa, Não, não, não. é sempre, né? E assim, essa fase, né, da quaresma, que é dos 40 dias no deserto, é uma coisa tão engraçada, assim, que geralmente é onde você vai procurar ajuda, né? Onde ninguém tá batendo palma para você. Do ponto de vista psicológico, assim, é como se você não tivesse funcional, porque ninguém quer falar com você. Você não tá bem na fita com os outros, é onde você se propõe a fazer um trabalho de autoconhecimento, né? E isso vai trazendo muitas clarezas, muito mais. Você consegue trazer a consciência, literalmente, né? Sobre as coisas que você precisa ou não fazer, né? E aí, como você diferencia nessas coisas que você precisa deixar morrer, né? É importante lembrar, né? Também tem o que é verdadeiro não morre, né? Mas assim, para você transcender sobre isso, aí eu trouxe tanto a questão das sombras, é porque a gente é muito dual, assim, ou é certo, ou é errado, ou é preto no branco, inclusive eu tô de branco, tô de preto aqui, né? Porque não tá vendo, né? Mas enfim, foi Foi de ocasional, assim, propósito, gente. Claro que foi de propósito. Combinando. Não, mentira. mas essa coisa, assim, essa transformação, né, só acontece quando você abraça esses dois lados, sabendo que você é insuficiente, mas que sim, você tem todo o direito de ainda almejar uma coisa melhor para sua vida, né, que sim, você não é perfeito, né, mas você está em um processo contínuo de melhoras, né, e muitas vezes, né, o que representa muito essa fase é uma fase muito de frustração. É uma fase que a gente não se enxerga realmente de verdade, tanto os nossos potenciais quanto
as nossas dificuldades, aquilo que é o chumbo, né? Eu falo muito transformar em chumbo em ouro, né? Que a gente fala é prima matéria, você tem que trabalhar, né? O que que a sombra da inveja quer dizer para você? O que que você está olhando de valor no outro que você não está vendo em você, né? Nesse sentido né? Inveja, não sei, também me lembra muito assim. Que vida você está pensando para você que na realidade não é sua, por isso você se frustra querendo ter, né? E aí não tem esse ovo, esse docinho, esse renascimento, né? É muito louco, a gente fica tão preso nesse chumbo, na prima matéria, né? Porque você quer que tudo volte como era antes, porque antes todo mundo batia a palma pra você. Antes, pelo menos, você era aceito, você não era o sucesso, mas você estava lá no meio daquele círculo social, né? Que na realidade é difícil falar, né? E a gente traz muito isso. Muitas vezes, esses relacionamentos do círculo social são muito utilitaristas, né? Você é aceito. Até o momento que você é assim. Se você for assado, aí você não serve mais, né? É aquela coisa. Então, é muito tóxico, é muito isso, mas assim, acho que transcender, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E eu me lembro muito, eu estava falando de um artigo de um professor aqui, né? O quanto a gente esquece desse lado escuro, que é esse lado que a gente muitas vezes não se propõe a parar e pensar, né? E o quanto fica na luz da tela do celular. Tudo é luz. Você tá ruim, você bota mais luz ainda. E isso aqui é uma luz que te cega de não ver coisas que a gente só consegue ver quando a gente para no sossego, olha para dentro, né? Enfim, e não se torna essa pessoa disfuncional, né? Tanto que, assim, dentro desse processo da mortificatio, né? Porque, assim, Jesus é visto como uma figura dentro da psicologia profunda como realmente um ser que ascendeu, né, que transcendeu, né, ele passou por cima dessa luz e sombra, certo e errado, né, e ele transcendeu e tem Você tirou o som, Lu? Ficou sem som. que bom, até onde Olha foi aqui? só, pode Maravilha, repetir. que não é para falar para ninguém, é segredo. Né, que eu falei, né, que Jesus tá essa figura, né, que transcendeu, superou assim, o certo e errado, o preto e branco, né, ele representa essa pessoa íntegra, essa pessoa inteira, né, um Uhum. ser íntegro, ele que, né, literalmente foi, né, se tornou essa pessoa inteira. E na Bíblia tem essa fase de Mateus, nossa, eu acho essa frase muito linda, né? Então, ele como símbolo do representante dessa pessoa inteira, ele fala: se alguém vier a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, isso é muito quanto você está à procura de se tornar essa pessoa inteira. Assim como ele, né, carrega a cruz, né? Porque muitas vezes, para você ser essa pessoa íntegra, né, de não ferir os seus valores negociáveis, tem gente que vai falar assim, obrigado, tchau, né? Ou às vezes você vai até ser apedrejado, né? Se você acontecer com ele, Sim, né? Porque aquele que quiser salvar sua vida vai perdê-la, né? A gente falando do apego, né? Do aspecto que eu quero ver antes, né? É, de como era antes. Mas aquele que perder sua vida, aquele que, né? Aquela parte sua que você desapega, né? Então aquele que perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la. Né? No fundo, é polêmico, né? Essa parte, mas é sobre isso, né? É quanto você carrega a sua cruz, o quanto você realmente se compromete com você mesmo, abrindo mão do que é sucesso para quem? Né? E a gente sempre fala, né, o quanto a vida, trazendo o mito de Perséfone, o quanto ela foi levada nas profundezas dessa fase, muitas vezes também, né, down, né, que o mito fala sim. muito sobre isso, porque ela estava olhando para Narciso, né, que vem da palavra Tem, narcótico. sim. E eu ia falar também, tem um outro mito, que é o de Starinana, né? Ah, Onde você tem, são irmãs, então você tem a contraparte, né? Luz e sombra. Uma, a deusa que fica na superfície, a outra também uma deusa, mas do submundo. E em algum momento essa coisa da luz, igual você trouxe do artigo, gente,
Maravilhoso esse artigo. Como é que é o nome, Lu? Você trouxe aquela hora? É do professor Balestrini, A Consciência Metafórica da Albedo, por face da clareza. Esse, O, dá pra... o quanto que você precisa, você estando na clareza, você precisa da escuridão. Você precisa olhar para a sombra, você precisa enxergar, passar por esse processo de quaresma, né? Vamos colocar assim. Esses 40 dias no deserto é necessário. Então, nesse mito que eu comentei, uma deusa, que é a da superfície, ela desce. E assim, é sofrido, ela tem que se despir, ela acaba até morrendo no final. Claro, depois ela volta, né? Mas ela faz isso de bom grado. Ela faz isso porque ela quer fazer isso. Isso, gente, é uma diferença muito grande. Quando você passa por uma transformação que é sofrida, né? Deixar um emprego, mudar de cidade. Mas quando você faz isso com a consciência de que, ah, não, eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu escolho fazer isso, né? Dá pra falar isso. Essa coisa da escolha faz muita diferença. Quando você escolhe olhar para o que dói, faz muita diferença. É diferente quando você é obrigado a olhar para o que dói. Que aí, assim, o Justamente. sofrimento é triplicado. É muito mais doído, né? Já é doído. De qualquer forma, vai doer. Não é gostosinho. Ninguém tá falando aqui que é legal. Mas o sofrimento, ele acaba sendo menor e você tem esse potencial de renascimento, né? De renascer de uma forma mais inteira, mais íntegra. Você sendo mais você mesmo, abraçando vários aspectos seus e tendo energia para um novo começo, né? Tendo energia para começar de novo. Essa coisa da Bíblia, né, Lu, que você falou, essa questão de você perder a vida, carregar a cruz, em todos os momentos, é por escolha. A questão da escolha é que faz toda a diferença. Não é por obrigação. É porque você escolheu estar ali e fazer isso. E, gente, isso que a Aya falou é de escolha e é verdade. Esse é o verdadeiro sacrifício, né? Sacro ofício, ofício sagrado, né? Trabalho sagrado. Esse é o verdadeiro sacrifício, porque quando você faz isso por escolha, você sai do papel de vítima. Porque quando você é vítima, você é obrigado, alguém fala por dogma, né? E assim, dogma não de igreja, às vezes de convenções, crenças familiares que a gente coloca. Ou de nós Você mesmos. também, né, dessas Uhum. vozes internas, a gente, quando você é vítima, você se dá o luxo de falar assim, eu não sabia. Mas agora, quando você faz por escolha, se agora você já sabe. E aí é uma coisa que, a partir do momento que você sai do papel de vítima, né, você literalmente tem culhão para falar assim, é, é isso que eu quero. E aí o que acontece? Por incrível que pareça, tem esse deserto, os 40 dias, anota aí, será que hoje é dia? Vai, põe na folhinha. Não, não tem. É um tempo interno, é um tempo que o Interno. inconsciente traz, né? Mas assim, menos você vai se sentir invadido, porque as pessoas vão falar, mas você vai se manter firme naquilo que você quer, aonde você quer chegar, né? E podem perceber aspectos que precisam morrer, na qual, né? Literalmente, assim, na prática a gente sente. Claro, é muito doído, é sofrido, mas assim, no fundo, é você desapegar. Tem sempre aquele resquício da imaturidade da vítima. Eu percebo muito assim, aquele. Parece muito a questão, parece que você é filho. Se você é filho, o pai decide por você. Então, assim, então o outro falou. Aí eu fiz isso porque a terapeuta falou, porque fulano falou, porque esse fulano Uhum. falou, Que o chefe né? falou, que o professor É, falou, que o exatamente. guru falou. Uhum. Você passa a ter culhão, né? Que, aliás, né, aqui, só para encerrar, eu vou parar, né? É quando Adão e Eva comem da maçã, que, né? Dizem outras vertentes, que se diz que é, na realidade, o conhecimento, e eles se viram mudos, porque você tem escolha. Agora, você sabe o que é bem ou mal, né? Você, na realidade, não é nem para cá, nem para lá. Você transcende. Bem e mal é muito relativo, né? E às vezes, né, a bagunça aparece para que você arrume, né? Quem nunca arrumou o armário, teve que tirar tudo, bagunçar para depois colocar as coisas em ordem. É muito.
É muito relativo. Eu acho que é justamente você fazer esse trabalho, né, terapêutico, eu acho que é importante para que você tenha mais repertórios para que você saiba com o que você está lidando, porque realmente nunca é a pessoa. É a visão que você tem sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as situações, e é isso que importa, é isso que vai fazer a diferença. Sim, com certeza. E, e assim, é interessante lembrar, a gente foi falando isso ao longo de todo o podcast, mas quando a gente traz essa visão, seja da data, né, da Páscoa, da Quaresma, seja da leitura da Bíblia ou de qualquer outra coisa, a gente está sempre se baseando nessa leitura que o Jung fez, né? Então a gente olha sempre com esse viés, é dali que a gente tirou, vamos dizer assim. E é muito interessante essa questão do conhecimento, porque assim como estar, você tem a escolha, né? Você foi por escolha. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele podia ter fugido, ele podia ter se escondido, ele podia ter ficado no deserto, né? Não, ele escolheu. A diferença desse sacrifício é a questão da escolha. Você vai, você vai passar por aquilo ali, né? Seja qual transformação for, é porque você escolheu passar por aquilo ali. Quando você escolhe aquilo, você ganha uma nova força para suportar o que vier, né? É interessante lembrar disso também, porque igual você falou, o papel de vítima, esse papel passivo, né, de os outros fazem comigo, você acaba se colocando sempre se percebendo num lugar de fraqueza. Eu não consigo lidar com isso, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não posso decidir, eu não consigo decidir, e o quanto isso faz uma grande diferença depois. Você precisa desse ponto de escolha. Não, eu escolho passar por essa transição de carreira. É isso que eu quero. Então, tá bom. Então, você escolhe isso com todas as benesses e mazelas, né? Você escolhe isso com todas as dificuldades, mas também com todas as felicidades que vão vir desse processo. Faz muita diferença. Não, com certeza. E é o que você falou, a questão do processo terapêutico, claro, cada uma no seu tempo, mas assim, não é uma questão de você sair de um trabalho para outro. Sim, Geralmente não é isso. É assim, é o de sair, por exemplo, de um lugar na qual você não tinha autoestima e você quer descobrir o seu valor. E aí, a partir do momento que, né, esse lugar de alto valor, que é uma questão de fabricação própria, ele começa a fazer parte de você, aí o trabalho vem. E não é que é mágica, não, você começa a funcionar, né, diferente. Por isso que sustentar esse paradoxo, e aí entra, por isso que eu gosto muito Ai, só um minutinho aqui, gente. Aqui, só um minuto, estou até emocionada no negócio. resfriado, gripe, Não, nada, até é esfriando aqui em São maravilhoso. Paulo. Pois é. Mas assim, dentro desse deserto que você passa, e é essa proposta, né, que a gente sempre traz, e é por isso que esse trabalho, não só nosso, mas, né, de pessoas sérias que, né, cuidam dessa parte, para suportar, e eu diria suportar mesmo na questão do deserto, né, o que segura você é a esperança de que algo vai ser melhor. E muitas vezes as pessoas procuram, e assim, não tem coaches sérios, né? Não é isso, mas assim, vendo sua autoestima, vendo sua felicidade. Gente, se você não aguenta e não sustenta esse paradoxo, é uma coisa assim, ou eu me escolho, ou eu escolho o outro. Não, é uma coisa assim, você não sabe o que que é, então você fica meio que em cima do muro, assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você vê, é igual a Leon falou, tem o ônus e o bônus, né, de tudo isso, né, e quando você sustenta, abre mão do controle, pode ter certeza, a, o terceiro, o terceiro caminho lhe será dado, né, assim, Sim, enfim. Tem até sim. o termo em latim, mas não precisa, hoje já falei muito termo técnico, não precisa ficar se mostrando. Hoje eu acho que a gente precisa colocar um dicionáriozinho, Ju, no final do É, podcast. acho que nem sei, acho que é tertio non dato, sei lá, não me lembro, mas é isso. Mas é o terceiro elemento que vai ser dado, mas ele só vem desse lugar de transcendência. Não existe estado de flow, que é a rubedo dentro né, da Alquimia? alquimia, né, do estado de flow que todo mundo quer, as coisas acontecendo, né? E não é bem do jeito, vocês vão perceber que não é bem do jeito que a gente espera.
Não existe estado de flow se você não abraça a sua sombra, se você não aceita aspectos seus que muitas vezes as pessoas não vão gostar, né? É sobre isso. A Yolanda odeia minhas palestrinhas, mas eu falei, eu continuo aqui. Eu sou assim, é o meu lado. Quer vir aqui, constelar, que a gente chama, né? Quer aparecer. É sobre isso. Eu não posso falar nada, não, porque eu também gosto da palestrinha. Então, né, gente? É sobre isso. Para, é isso. Ai, Não, acho que tá bom, né? Eu eu acho acho que por que vamos pro hoje. feriado comer bacalhau. Eu gosto de bacalhau, então. Isso, bacalhau. Você tá pensando no bacalhau, vou ser bem sincero. Eu tô pensando no ovo de Páscoa, tô pensando no chocolate, mas tudo bem, cada um com sua preferência, né? Eu também não, curto não. Depois tem que ter a sobremesa, né? Tem aquelas coisas assim, né? É sobre isso. Eu tô pensando no Né? ovo de Páscoa, mas tudo bem. Mas é que eu quero agradecer agora, porque tem gente que escuta o podcast aqui, viu? O lindo da Yolanda, parabéns. Ó, tá vendo pra você, viu? Ainda não vou falar o nome, mas é isso, Um parabéns. beijo, obrigada por estar aqui ouvindo. Foi, ele comenta, né? Assim, não, tudo bem, né? Ele tem, claro que tem acesso, né, aqui, né? A gente, né, próximo, mas enfim, acho muito legal. Mas é legal ver esse processo. É claro, ele tá vindo agora, mas como foi pra gente também? De ter essa vida mais simbólica sobre isso, acho que é muito legal. É isso. Sim, faz uma diferença danada. Gente, Então muito tá bom. obrigada por estarem aqui, por ouvirem. E vamos pro feriado, né? Vamos, é isso. Aí a gente volta. Até mais, pessoal. Beijo. Até, gente. Tchauzinho.